Se a pessoa quebrasse, ou se a nação quebrasse, qual seria a consequência? Olha o verso de número 15. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês. E as maldições são terríveis. Vocês serão amaldiçoados na cidade, serão amaldiçoados no campo. Verso 18, os filhos do teu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra. Verso 19, vocês serão amaldiçoados em tudo o que fizerem. Você chega no verso de número 26, os seus cadáveres servirão de alimento para todas as aves do céu. Verso 27, o Senhor os castigará. Quando nós chegamos no verso de número 38, pula para lá. Vocês semearão muito em sua terra, mas colherão bem pouco, porque gafanhotos devorarão quase tudo. Plantarão vinhas e as cultivarão, mas não beberão o vinho, nem colherão as uvas, porque os vermes as comerão. Vocês serão oliveiras em todo o país, mas vocês mesmos não utilizarão azeite, porque as azeitonas cairão. Os teus filhos e filhas não ficarão com vocês, porque serão levados para o cativeiro. Verso 43, os estrangeiros que vivem no meio de vocês progredirão cada vez mais. E o verso 44, eles lhe emprestarão dinheiro, mas vocês não emprestarão a eles. Eles serão a cabeça e vocês serão a cauda. Existem dívidas que nós passamos que tem tudo a ver com essa primeira categoria. A dívida é proveniente de um ato de desobediência na nossa vida. Desobediência que acarretou consequências que trouxeram, entre outras coisas, dívidas na nossa vida. A pergunta então que eu tenho é: como é que eu posso me livrar dessa dívida causada por maldição? Se a minha dívida, se a sua dívida é causada por maldição, como é que a gente pode se livrar dessa dívida? Bem, vamos responder essa pergunta rapidamente. A única forma de quebrar uma maldição é através de um ato de obediência. Não existe quebra de maldição de forma mágica. Às vezes eu ouço crentes falar de quebra de maldição e parece mais do que um passe de macumba ou alguma coisa que tem a ver com espiritismo do que Bíblia. Pessoas repetem coisas e vêm em cima e põem a mão sobre a cabeça. Isso não quebra maldição nenhuma. O que quebra maldição é um ato de obediência na área em que houve desobediência. Pastor, isso é bíblico? Claro que é, eu vou mostrar para você. No livro de Números há uma história muito estranha que muitas pessoas leem e não entendem, mas eu gostaria de rapidamente mostrar para você que esse princípio está ali. Israel vinha caminhando no deserto por 40 anos e estavam quase chegando na terra prometida. E eles eram uma nação muito grande. Quando eles chegaram perto da planície de Moabe, havia um país chamado Moabe e tinha por um rei chamado Balaque. Balaque, sendo o rei dos Moabitas, e os Moabitas eram descendentes de Ló, que era primo de Abraão, ele, embora estava distante, ele conhecia as verdades da palavra de Deus. Da mesma forma que há pessoas aí fora que estão vivendo fora do caminho de Deus, mas conhecem a Bíblia. E os princípios são verdadeiros. E Balaque sabia que a única forma que ele ia parar o povo de Israel é se ele pudesse amaldiçoar o povo. O povo só poderia ser parado através de uma maldição. Na mente dele, a forma que ele ia conseguir uma maldição era contratando alguém para amaldiçoar o povo de Israel. E ele contrata então um profeta chamado Balaão. Balaão é um profeta muito estranho, porque em momentos parece que ele é profeta de Deus, em outros momentos parece que ele é um profeta falso. A verdade é que ele é um profeta falso, que conhecia o Deus de Israel, embora não servia com todo o seu coração. Balaque manda mensageiros a Balaão, os mensageiros batem na porta e dizem: Balaão, Balaque nos manda para você vir e amaldiçoar o povo de Israel, e ele está disposto a pagar o preço que você quiser. Balaão sabia melhor, ele conhecia a respeito do Deus Jeová, o Deus Javé, que era o Deus dos israelitas. Ele disse: eu não vou, eu não quero nada com isso. E eles insistiram, falaram: nós vamos te dar um bom dinheiro, nós vamos te dar um bom dinheiro.
E o texto aparece que Deus permitiu. Ele fala assim: Deus, posso ir, Jeová, posso ir. E de tanto ele insistir, Deus falou: quer ir? Vai. Não quer dizer que Deus permitiu. Deus só falou: você quer ir? Vai. Muitas vezes a gente pergunta a Deus a vontade dele, e Deus diz não, e a gente vai: mas Deus, por favor. Deus diz não, e a gente insiste. Aí Deus fala: quer ir? Vai. Mas não quer dizer que Deus mandou ir. E ele então achou: ok, então posso ir. Montou na sua jumenta, e tem aquela história fabulosa que diz que a jumenta então vê um anjo, ele não vê o anjo, e a jumenta então empaca, ele bate na jumenta, a jumenta abre a boca e fala: por que você está me batendo? E o estranho ali não é que a jumenta fala, é ele bater papo com a jumenta. E ele bate um papo com a jumenta e diz: por que você não tem sido uma boa jumenta? Você está me machucando. E quando ele abre os olhos, ele vê o anjo de Deus, e o anjo de Deus diz assim: olha, se a jumenta não tivesse parado, você estava morto. Por que você está indo lá? Eu pensei que eu podia ir. Eu posso voltar? Não, agora vai. Mas você só vai abençoar o povo de Israel, você não pode amaldiçoar. E por 7 vezes, Balaão tenta amaldiçoar o povo de Israel. E toda vez que ele abria a boca, a Bíblia diz que a sua maldição se transformava em bênção. Sabe por quê? Porque se você andar em obediência, ninguém pode lançar maldição sobre a sua vida. A obediência nos protege, nada pode vir contra nós. E Balaão, antes de ir embora, ele tem uma ideia, ele diz assim: olha, eu não posso conseguir que o povo de Israel seja amaldiçoado, a não ser que eles desobedeçam a Deus. E ele aconselha então a Balaque a trazer as mulheres mais bonitas que ele tinha no meio dele, para que seduzissem o povo de Israel, os homens de Israel, porque o Israel estava proibido de se misturar com outras nações. E as mulheres mais bonitas dos midianitas vêm no campo, e os homens que estavam no deserto por tanto tempo, e quando vê toda aquela sensualidade, eles começam a se contaminar. E a maldição entrou em Israel, não porque um homem a amaldiçoou, porque Israel desobedeceu a Deus. E a maldição foi crescendo, 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 a tal ponto que a Bíblia diz que toda a nação seria destruída, até que, e você tem que entender que isso tem a ver com aquele tempo, eles chegaram ao ponto, a tenda da congregação era o lugar santíssimo, era o tabernáculo. Um homem chegou ao cúmulo de fazer uma tenda em frente à igreja, é quase botar em frente ao altar, para ter um ato sexual com uma mulher, totalmente contra e tirando o temor, porque quando uma pessoa está em pecado, ela perde o temor do Senhor. E ele perdeu o temor do Senhor, e na frente do altar de Deus, ele queria fazer um ato contrário à palavra de Deus. O sacerdote veio então, pegou uma faca, e a Bíblia diz então que ele foi e matou os dois no próprio ato do pecado. E naquele momento Deus disse: eu parei a praga, porque esse sacerdote, ele destruiu a maldição, quebrando exatamente no ato que havia maldição. E a lição para Israel foi o seguinte: a única forma de quebrar uma maldição é obedecendo na área que trouxe maldição. Quando Deus diz, através do anjo, a igreja de Éfeso diz assim: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se houve maldição na sua vida por causa de impureza sexual, a única forma de quebrar essa maldição é dizendo: daqui para frente eu vou me purificar, eu vou me santificar, e nunca mais eu vou permitir que o meu corpo seja usado, a não ser por aquele que seja o meu esposo ou a minha esposa, embaixo da proteção do casamento. Se houve maldição porque você usou o dízimo ou a oferta que pertence ao Senhor, em Levítico 27 diz que o dízimo não pode ser usado para outra coisa a não ser para o Senhor, a tal ponto que diz: se você usar, você tem que pagar 5 vezes mais. Se uma pessoa então tem maldição na sua vida financeira, porque foi infiel nos dízimos e na oferta, a única forma de quebrar essa maldição é dizendo: Senhor, daqui para frente eu vou te obedecer, nunca mais eu vou tocar no dízimo que pertence a ti. Serás primícias, custe o que custar. Dívida proveniente de maldição só pode ser quebrado através de um ato de obediência nessa área.